pessoal, eu sou Amanda Sadala, sou administradora pública, cofundadora e diretora executiva da Serenas. Eu sou uma mulher cisgênero, branca, de olhos verdes, cabelos castanhos claros e lisos na altura do ombro e eu tô usando uma camisa verde. Esse é o último dos 6 vídeos do Chamada pelo Acolhimento. E nesse vídeo eu vou falar sobre a importância do autocuidado de quem atua na linha de frente, realizando o atendimento de mulheres e testemunhas de violência. Agora que a gente já falou sobre os desafios e a importância do acolhimento humanizado de mulheres em situação de violência, a gente precisa falar sobre o quanto essa prática requer que os e as profissionais que atuam na linha de frente também estejam bem fisicamente e psicologicamente. E para isso acontecer, é preciso cuidar de quem cuida. Existem algumas práticas no dia a dia que podem auxiliar o bem-estar dos profissionais. E a essas práticas a gente dá o nome de autocuidado. Ou seja, o cuidado de si próprio a partir do que você entende que são as suas necessidades, seus desejos e os hábitos que podem promover um bem-estar e uma qualidade de vida. Aqui eu vou te dar algumas dicas de como praticar o autocuidado. Primeiro, respeite seus horários de descanso durante o trabalho. Parar para se alimentar, tomar água, conversar sobre outras coisas que não estejam relacionadas ao trabalho e até mesmo tirar um cochilo durante a sua pausa. Essas são algumas práticas que podem te ajudar a enfrentar o dia a dia. Segundo, tente manter relações sociais que te ajudem a desligar e relaxar fora do ambiente do trabalho. É muito importante que consiga ter momentos de relaxamento e socialização. Quando não for possível ter esses momentos coletivos, curtir a própria companhia também ajuda bastante. Terceiro, também é autocuidado quando identificamos que algum caso ou situação de violência relatada por uma vítima que estamos atendendo nos provoca gatilhos e te deixa desconfortável a nível de não conseguir realizar o atendimento como você gostaria. Se isso acontecer, é fundamental conversar com um ou uma superior. Mas apesar dessas dicas de autocuidado, a gente sabe que nem sempre é possível colocá-las em prática, porque nossa rotina consome muitas horas do nosso dia. Além do trabalho, existem tarefas domésticas, estudos, pegar o transporte público, cuidar dos filhos, e isso exige muito. Por isso, essas práticas não devem ser levadas como mais uma obrigação, pelo contrário, são dicas que podem ou não ser absorvidas no seu dia a dia, caso seja possível. E mesmo que você consiga realizar algumas delas, nem sempre elas são suficientes para ajudar a nossa saúde mental e aliviar as angústias decorrentes do trabalho. Às vezes, é preciso pensar em estratégias coletivas que deem suporte a você e aos seus colegas. Sabe quando você realiza um atendimento difícil e se sente impotente ou triste? Esse é um momento importante para você comunicar para alguém que você não está se sentindo bem. Pode ser seu chefe, uma colega e até uma equipe especializada para te acolher, se possível. Respeitar seus sentimentos, pedindo uma pausa ou um momento de escuta, pode fazer uma grande diferença no seu dia. Não sinta vergonha em pedir ajuda. E não se esqueça, o mesmo pode acontecer com seu colega. Por isso, ter uma rede de apoio no trabalho é muito importante. Observar seus colegas, organizar momentos de partilha sobre conquistas e desafios, por exemplo, são ótimos caminhos para auxiliar o dia a dia da equipe e oferecer um acolhimento humanizado entre vocês, dentro do ambiente profissional. E lembre-se, não é possível cuidar dos outros se não estamos nos sentindo bem. É importante se atentar aos sinais que nosso corpo e nossa mente nos dão e, quando possível, acionar nossas redes de apoio. Todo mundo merece ser cuidado e nada é mais importante do que a sua saúde. Chegamos ao fim da nossa série de vídeos do Chamada pelo Acolhimento. Espero que vocês tenham gostado e que consigam colocar em prática as orientações que trouxemos até aqui. Obrigada por vir até aqui e obrigada pelo seu trabalho. Ele salva vidas. Não deixe de acessar o material completo. Acesse o QR Code.